Quem achou, diga amém. Amém. Eu me sinto inspirado por Deus a ler essa palavra nesta noite. Nesta noite. O tempo está muito próximo. Muito próximo. Sofonias capítulo 1, versículo de número 14. Sofonias 1, 14. Quantos acharam, digam amém. Amém. Eu leio os pares e vocês lerão os ímpares, e todos nós leremos até o versículo 18. Vamos lá? O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia Dia de alvoroço de tribulação, dia de terra de escuridão, dia de luz e densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. não buscarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Verso 18, todos nós juntos. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque o certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E você pode dizer amém? Amém. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Feche os seus olhos agora e nós vamos orar pelas nossas famílias. Feche os seus olhos, por favor. Levante as suas mãos. Ó Deus, Deus que enche os céus e enche a terra, nós te invocamos agora, Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos que venha abençoar as nossas famílias. Esta campanha que nós estamos fazendo é para pedir um sinal do Senhor. Então te pedimos que nesta noite o Senhor venha dar um sinal de que o Senhor realmente está ouvindo a nossa oração. Alcança a nossa família agora, Senhor. Repreende o que não é teu e dá vitória à nossa família. Anula toda maldição, toda praga, todo mal que foi enviado para destruir nossa família, e dá vitória a cada um dos nossos familiares. Pai, a nossa família é tua, ela te pertence. Nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa tenda, porque o Senhor é conosco. Te pedimos vitória nesta noite, que nossa família seja abençoada, que haja paz na nossa casa, em nome de Jesus nós te pedimos, para a glória de Deus. Amém. Sentai-vos, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aplauda forte, aleluia. Eu meditei muito durante essa noite. Como eu dormo muito pouco, eu meditei muito. Gostaria que você dissesse para quem está do seu lado: Jesus está voltando. Fala para essa pessoa aí. Diz para essa pessoa aí com força: Jesus está voltando. Tem muita gente que está esperando a Olimpíada de 2016. Estão esperando a Dilma sair do governo e entrar outro pior. Estão esperando mudar o governador do estado, o prefeito. Estão esperando a Globo ficar crente. Você está perdendo seu tempo. Eu estou esperando Jesus voltar para me buscar. Nesse mundo, nada mais presta. Nada mais. Nós, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que só há um que resiste no mundo até que do mundo seja tirado. É o Espírito Santo. Esse mundo só não está pior porque o Espírito Santo ainda está na terra.
E é o Espírito Santo que conduz a igreja na marcha triunfal da vitória rumo ao céu. Agora, quando Jesus voltar e o Espírito Santo for tirado, a Escritura diz que o texto sagrado será como um livro em branco. As pessoas lerão, mas não entenderão nada, porque quem explica a Escritura é o Espírito. Quando ele for tirado junto com a igreja, nada mais vai importar. Talvez você que entrou aqui essa noite, talvez você está dizendo: não, pastor, eu até gosto de vir na igreja, eu até quero receber a bênção, mas assim, eu não quero muito, eu não quero ficar de não quero me comprometer agora. Você precisa tomar sua decisão hoje, agora, porque se Jesus vem agora, para onde você vai? Para onde? Aleluia. Eu me sinto nessa noite, eu sinto meu corpo, minha mente, eu sinto que estou dominado pelo Espírito de Deus nessa noite, para dizer isso a você. Para onde vai sua alma? Será que você não cansou do diabo brincar com você, fazer com você o que ele quer? Em nome de Jesus, eu libero uma palavra nessa noite sobre a sua vida. Você vai ser salvo, Deus não vai deixar você ir ao inferno. A mão de Deus está sobre a tua cabeça nessa noite. Tudo que o diabo fizer, ele fará e não vai adiantar, porque Jesus disse: todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Jesus não descartou você, ele não lançou você fora, ele deu uma obra na tua vida. Aleluia. Irmãos, Jesus está muito perto de voltar. Talvez, se você soubesse o quanto Jesus está perto de voltar, você teria uma preocupação muito maior com a sua vida espiritual. Jesus não está preocupado, não, com outras coisas da sua vida, não está. Jesus não está preocupado com a sua saúde, não, porque a hora que ele quiser ele cura você. Jesus não está preocupado com a sua vida financeira, não, porque a hora que ele quiser ele abre todas as portas, e portas que Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Jesus não está preocupado onde você mora, porque a hora que ele quiser, ele tira você de lá e te dá uma casa nova. Jesus está preocupado com a sua alma. Não adianta você ter uma casa nova, um carro novo, muito dinheiro no banco, ser famoso, se Jesus vier e sua alma for para o inferno. Não vai adiantar. O próprio Cristo escreve, o apóstolo João escreve que o próprio Cristo foi quem disse: que adiantaria o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O que adianta? Adianta o quê? A gente vê em tantas igrejas aí, em muitos lugares. Tem igrejas que você vai que se promete tudo, se fala de tudo, menos da salvação. De tudo. As pessoas hoje em dia falam de tudo. Falam que Jesus vai te dar um carro, que Jesus vai te dar uma casa, que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, que Jesus vai te curar. Tudo bem, Jesus faz isso, faz. Só que Jesus não pode ser só salvador da sua vida, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Você tem que entender que a principal proposta de Jesus é salvar você. Amém? Amém. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Você precisa assumir com Deus o compromisso de servir a Ele em espírito e em verdade. Você não pode mais. Você não pode mais cochear em dois pensamentos. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou, uma hora eu vou, outra hora me dá vontade de ir. Não. Sua mente tem que mudar hoje. Não é amanhã nem depois. Você precisa entender que se o diabo pudesse, ele já nos teria matado a nós, a todos. Ele já teria nos matado. Ele só não fez isso ainda porque a mão de Deus está sobre nós. Deus tem nos conservado em vida. Quantas vezes, não é só eu, quantas vezes você, eu, todos nós, quantas vezes você já viu a morte de perto? Eu nem sei mais quantas vezes você já viu a morte de perto. Uma penca delas. Eu não tenho nem, dá nem para contar nos dedos de quantas vezes eu vi a morte acima de perto. Mas por que Jesus me salvou? Por quê? Porque tem um plano na minha vida, assim como ele tem na sua. Glória a Deus. Uma vez, eu me lembro até hoje, essa irmã congrega no campo da Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, irmã Nilza. Eu me lembro até hoje, a falecida irmã Glorinha estava fazendo uma consagração e eu fui
pedir oração. Nesse dia, Luiz, eu estava armado, estava drogado nesse dia. E eu entrei na igreja armado, drogado, e falei para a irmã: a senhora ora por mim? E ela olhou para mim e disse: você vai ser um pastor, meu filho. Glória a Deus. Eu falei: ô tia, para com isso, eu, pastor? Não, eu conheço a palavra, minha família foi criada na igreja, eu já fui da igreja, mas eu não vou dizer pastor, é comigo. E ela apontou o dedo assim para mim e disse: você vai ser pastor. Aleluia. Tudo que o diabo não quer é que o que Deus falou na sua vida se cumpra. Você pode levantar a mão para receber uma palavra profética? Mas eu profetizo para você nessa noite: custe o que custar, nem que Deus tenha que virar o mundo de cabeça para baixo, o que Deus falou com você vai cumprir a risca, sem cair uma palavra. Você recebe essa palavra? Diga amém. E aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, quando eu encontro essa irmã lá na catedral, ela chora. Ela me abraça, ela chora. E ela olha para mim e fala: olha, eu nunca imaginei que você ia ser pastor. Mas depois daquele dia que Deus falou comigo, eu criei naquela palavra. Toda vez que eu ia pedir oração a ela, ela fala: você é seu pastor, você é seu pastor, você é seu pastor. Essa irmã já está bem velhinha. E ela falou para mim assim: eu não vou morrer enquanto não ver você pastor. Glória a Deus. Engraçado, né? Deus falou para minha mãe, há muitos anos atrás, eu era criança. Minha mãe estava me levando para uma consagração. E essa consagração era lá no Corcundinha, lá onde a mãe do Matos Nascimento congrega. E Deus usou uma serva dele, irmã Lourdes, e falou com a minha mãe assim, ó, falou com a minha mãe, que já dorme no Senhor, já está na glória. Deus falou com a minha mãe: você está vendo esse moço aí, esse garoto? Tu não vai estar aqui para ver, mas eu farei dele um pregador da minha palavra. Glória. Deus fez uma promessa para minha mãe. Minha mãe creu até o fim da vida dela. Ela não está aqui para ver, mas o que Deus fala, cumpriu. Diz aí para quem está do seu lado: tudo que Deus falou tem a respeito. Fala para essa pessoa e com fé, profetiza para essa pessoa, diga: tudo, Deus fala. mas 90% não é tudo, vai se cumprir. Diga: vai se cumprir antes mesmo do que você pensa. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Aleluia. Não tem demônio no inferno, homem na terra e nem anjo no céu que seja capaz de impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Eu precisava te dizer isso. Quanto mais o tempo vai se aproximando da volta de Jesus, mais o diabo vai armando novas estratégias para tirar você da casa de Deus. O diabo fala um monte de coisa, é um monte de coisa que ele fala. Quando você não era crente, você tinha um monte de amigos. Quando você entrega a vida para Jesus, primeiro que some são os amigos. Por quê? Porque você tinha amigos para fazer o que era errado, para te dar força para fazer o que é certo, ninguém ajuda. Para pagar uma cerveja para você tem 1000. Mas para você pagar uma conta sua, pede para ver se alguém paga, não paga. Para pagar para você ir para o baile, quando você quer ir para o baile funk, para o pagode, para o forró, tem um monte de gente que fala: não, pode ir que eu pago. É verdade ou não é? Eu estou mentindo? Tem um monte de gente que fala: não, vamos que eu pago para você ir. Mas pede um dinheiro para você ir fazer uma entrevista de emprego. Eles olham para você e dizem: não, se tivesse estava na mão. Não é assim que o povo fala? Ah, se tivesse estava na mão. Mas Jesus não. Jesus é aquele que incentiva você a fazer o que é certo, a fazer aquilo que é bom. Glória. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Detalhe: sentir a presença de Deus é para quem tem vida com Deus. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Amém. Eu estou vendo meu joelho aqui para orar com a Aurélia. O Espírito Santo falou comigo no meu ouvido. Duricala Sébia. Deus falou comigo no meu ouvido, disse assim: nessa noite Glória a Deus. eu estou quebrando cadeias de maldição, correntes. Eu não sei quem entrou aqui amaldiçoado, mas você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga: eu creio. Creio. Diga forte: eu creio. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aplauda forte. Jesus está aqui.
Cumprimento a mãe da igreja da parte do nosso Senhor. Aleluia. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Glória a Jesus. Deixa uma palavra rápida para os irmãos que eu estou comigo agora. Assim diz a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu por ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não insultarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e ele disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem. Glória. Irmãos, assim como o pastor falou, a vida de Cristo nós estamos muito próximos. E nessa noite, Deus te pergunta: o que tem te deixado em dúvida se você vai para o céu ou não? Aqui nesse texto que diz que o jovem rico, ele cumpria todas as leis de Deus, ele seguia a risca, mas tinha uma coisa só que afastava ele de ter a vida eterna. E essa noite Deus te pergunta: o que é que você está fazendo que está te deixando com dúvida se você vai realmente para o céu ou não? Será que aquela mentirinha básica que você fala para te passar alguma coisa? Será que aquela ação, você agir de falsidade com o irmão seu? Ou você deixar de ajudar alguém que tem uma condição de ajudar? Então, irmãos, como o pastor disse, e como a gente está vendo sinais do dia de Cristo está próximo, nós possamos nos conscientizar de como está a nossa vida e que a partir de hoje nós possamos mudar, para que quando chegar o grande dia nós possamos estar juntos. Glória a Deus. O Senhor disse assim: fala com ela que eu sou o mesmo que curava no passado, eu não mudei. Viu? Teve um dia desses aí que o inimigo quis te afligir, mas ele quis te afligir, não é verdade? Ele quis te afligir de uma forma tão grande. O Senhor falou assim: fala com ela que eu repreendo este espírito de enfermidade e toco na saúde dela agora. Só se eu não sou homem de Deus, porque se eu sou homem de Deus, você vai sair daqui hoje bem. Eu não estou aqui brincando. Se eu dizer, diga a ela que eu toco na saúde dela hoje. Viu? O mais interessante é que Deus me mostrava que uma mulher branca, dos cabelos pretos, cabelos até os ombros, esta mulher parava diante de você e te pedia perdão, para dizer: me perdoa. E o Senhor dizia assim: perdoa ela e ora por ela, porque eu vou salvá-la. Eu não sei quem é essa vida, mas Deus vai te usar para salvar essa vida. Viu? Essa pessoa já chegou a te desejar o mal. Eita, Viu? O Senhor falou assim comigo assim: diga para ela que ela já chegou a pagar os demônios para matar ela. Mas eu sou Deus, eu estou presente para dar vitória. Viu, mulher? Tu já viu esse demônio perto de ti, tu já sonhou com ele. É verdade ou não é? Ele já chegou na beira da tua cama para te matar. Mas ele não conseguiu, porque perto de ti anda o nome do Senhor. glória a Deus Deus. está aqui presente. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui presente. Glória a Deus. Tá? Deus tem uma grande obra na sua vida. Viu? Não desista dos seus sonhos. Deus vai te dar muito mais. Não deixe ninguém diminuir você. Você não é menos do que ninguém. Glória a Deus. Tudo que Deus fez pelos outros vai fazer por você. Está me ouvindo? Tudo vai fazer ainda mais. Os que estão te observando vão ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Está me entendendo? Eu recebo essa palavra de Deus para te falar hoje. Aqueles que te observam vão ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Sua vida não vai passar em branco. Deus vai abrir as portas para você. Aquilo que você pediu, Deus ouviu a sua oração.
Por isso que eu te chamei aqui. Deus ouviu a tua oração. Jesus te ama muito. Se você soubesse quanto Jesus te ama, quanto Ele te ama. Ele te ama tanto. Eu não entendi. O Senhor disse assim: chama ela e diz para ela que eu amo, que eu continuo amando ela. Eu não me esqueci dela. Foi o que o Senhor me disse. Eu disse: diga para ela que eu continuo amando ela. Não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Mas ele está sempre perto. Mesmo quando a gente se afasta um pouco e clama, ele vem e atende. É verdade? Deus te abençoe. Fica aqui para orar com você. Deus vai libertar uma pessoa por sua causa. Viu? Alguém que Deus vai libertar por sua causa. Deus vai entrar com uma providência para libertar a fé por tua causa. Eu não sei se essa pessoa é da sua família ou do seu círculo de amizade, mas Deus vai libertar essa pessoa, libertar. Essa pessoa precisa da sua oração. Viu? Engraçado que por esses dias, o Senhor falou que por esses dias você tem pensado nessa pessoa, tem pedido a Deus por essa pessoa. O Senhor disse: eu vou libertar. Você estava ali que nós estávamos orando, Deus me disse: chama ela e ora, porque eu vou libertar. Você é um instrumento na mão de Deus. Viu? Muita coisa ruim não aconteceu ainda na sua família, porque Deus tem uma obra na tua vida por sua causa, por causa das suas orações. Você está entendendo? Já era para ter acontecido coisas piores, mas não aconteceu, porque Deus é contigo. Ele te ouve. E você sabe bem que Deus te ouve. Já pedir aqui e acontecer aqui. Já teve dia que você ficar até assustado. Meu Deus. Deus te responde com uma rapidez muito rápida, assim. Uma rapidez incrível. O Senhor me disse: fala a ela. Eu continuo ouvindo. Eu não deixei de ouvir. Viu? Hoje Deus toca dentro da sua mente, seu sistema psicológico. Viu? Repreendeu uma angústia, uma tristeza, sem causa. Essa tristeza, essa angústia, sem causa, que muitas vezes te assola, porque você não sabe nem dormir bem. Mas ele dorme bem e não acorda bem. Mas o Senhor manda te dizer que nesta noite Ele te liberta. Ele te dá vitória. Você crê? Então receba a vitória. Calma, eu vou falar com você. Aleluia. Qual é o teu nome? Tiago. Eu vou te dar vitória. Tá bom, Tiago? Deus te chamou. Não duvide do seu chamado. Não duvide. Jesus disse que aquele que duvida é semelhante a onda do mar, que não sabe se vai, não sabe se volta. Não duvide, Deus escolheu você. Deixa eu te falar uma coisa: as propostas do diabo são temporárias. O diabo pensa que tem poder. Na verdade, ele tem um pouco de poder, mas o nosso Deus, aqui nós servimos, tem todo o poder. Glória a Deus. Está entendendo? Essas pessoas que o diabo usa para tentar arrastar você para fora, Deus vai usar você para arrastar eles para dentro. Está compreendendo? Deus vai entrar com providência num negócio aí. Eu vi você sentado na frente de um homem muito bem vestido. E ele te dava um papel para você assinar. E o Senhor diz assim: diz para ele que aonde ninguém pode colocar ele, não posso. Esse sonho que você tem de entrar lá, ele é concorrido. Ninguém pode te colocar lá. E com condições financeiras, você não vai entrar. Mas se você ficar nos pés do Senhor, Ele vai te colocar lá. Vai te colocar para que você abençoe quem Deus colocou no teu coração para abençoar. Já teve dia que você fala: Senhor, eu quero ajudar, mas eu não tenho. Deus conhece teu coração. O Senhor é mais bom. Mas Deus manda dizer que Ele vai te colocar lá. Está me ouvindo? Deus vai te colocar lá. Faz a prova com fé que vai passar. Crê mesmo? Faz com fé que você vai passar. Vai passar. Quando você estava ali, o Senhor me disse: diz a ele que sou eu quem abre as portas.
atrás. Glória a Deus. Eu não sei que prova é essa, mas eu não te conheço. Mas o Senhor te conhece. Viu? Glória a Deus. E eu também não sei quem é, como é que é esse negócio. Mas hoje, Deus afasta o moço do seu caminho. Vai varrer ele do seu caminho. Deus vai varrer esse moço do teu caminho. Eu não sei quem é ele. Mas o Senhor dizia: diga a ele que eu falo. Porque só fica perto dele quem eu permito. Glória a Deus. Viu? O diabo, escuta bem que eu vou falar para você. Eu sou homem de Deus com toda certeza. Eu não vim aqui brincar. Se fosse eu brincar, eu ficava na minha casa. Eu prego todo dia, eu estou cansado. O Senhor me disse: diga para ele que o diabo enviou alguém para perverter ele, para tirar ele da minha presença, para maquinar, tramar planos que não são meus. Mas diz para ele que eu escolhi ele. Não era nem para você ter nascido, rapaz. Você só nasceu porque a mão de Deus colocou lá e te fez nascer. Você só está aqui vivo porque Deus é Deus. Glória a Deus. Satanás já mandou um demônio do inferno num dia de sexta-feira. Era provavelmente 10h20, 10h30 da noite. Esse demônio subiu no dia de sexta-feira para te matar, para levar a tua alma. E ele passou por ti, não te viu. Porque o Senhor te escondeu. Aleluia. Abre a tua mão. Tu crê que Jesus está aqui? Toma essa vitória. Glória a Deus. Estenda a mão, vamos orar para essas pessoas. Jesus está aqui presente. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes é por isso que quando a gente fala você dar glória a Deus, não é brincadeira não. Quando Deus abre a visão do homem de Deus para ele ver, tem coisas que a gente vê que a gente tem que ver. Viu? Tem coisas que a gente vê que a gente não quer nem ver, mas a gente vê o que Deus mostra. E profeta de Deus é outro nível. Eu não estou falando de adivinhação. Remanto de homem na Sarábia. Eu não estou falando de cartomante, não. Eu estou falando de Espírito de Deus que revela o que ninguém sabe. Glória a Deus. Se você estiver duvidando, Deus revela até o que você está pensando. E Ele revela. Deus sabe que eu estou falando isso. Já dá vamos orar. Jesus está aqui presente. Glória a Deus. Deixa eu parar. Jesus está aqui. Aleluia. Pai, toma providência a respeito dessas vidas. Dá vitória, Senhor, a essas vidas. Eu te imploro, dá vitória a essas pessoas. Cumpre na vida deles o que tu prometeste. Faz uma obra gloriosa. Senhor, que quando eles saírem daqui essa noite, a tua palavra venha se cumprir na vida deles. Dá vitória a eles, suas famílias, suas casas. Eu profetizo a libertação, a cura. Senhor, dá felicidade, dá paz, dá ânimo para que eles vivam na tua presença. Eu profetizo a vitória deles para a tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode voltar aos seus lugares. Aplauda o Senhor com força. Aleluia. Alguém vai chamar você para subir numa moto vermelha. Não suba. Se você subir nessa moto, você vai morrer. Não suba. Viu? É uma moto de cor vermelha. O Espírito Santo, que não se engana, me mostrou agora. É uma moto de cor vermelha. Alguém vai dizer: sobe aí. Não sobe. Se você subir nessa moto, você vai perder a vida. Vai morrer. A Bíblia diz que Deus não deixa acontecer nada sem que Ele avise antes. Amém? Vocês creem que Deus é Deus de livramento? Diga amém. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo e onde Ele está, alguma coisa acontece. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar assim nessa noite. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrar-me aos teus pés.
Apocalipse 22, quem achou, diga amém. Leamos no versículo, a partir do versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 9. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Amém. 22:9 diz assim: e disse-me, olha, versículo 8, perdão, eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrava, para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que aguardam as palavras deste livro, dos que guardam. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Vamos ler o versículo 10, 1, 2, 3. Disse, não celes as palavras do profeta desse livro, porque o próximo está o tempo. Próximo está O tempo. Diga amém. Amém. O que eu tenho a falar para você é muito sério. Nós temos visto tantas coisas horríveis acontecendo. Estamos vivendo numa era em que as pessoas perderam o amor pela vida do próximo. A vida do ser humano já não está mais valendo nada. Vivemos uma época em que pouco custa alguém fazer mal ao seu semelhante. É uma época em que o amor está tão escasso que até mesmo familiares têm perdido a afeição aos seus entes queridos. Quando a Bíblia diz que próximo está o tempo, talvez você me pergunte, pastor, que tempo é esse? É o tempo de se cumprir tudo que Jesus disse. Jesus disse que não passaria essa geração até que tudo tivesse se cumprido. E quando Jesus disse isso, ele não falava com os discípulos, falava conosco, porque a geração dos apóstolos passou, a nossa não. Jesus disse, não passará esta, a nossa geração, até que tudo tenha acontecido. Uma geração, segundo a Bíblia, equivale a 60, 80 e 100 anos. Se for a geração de 70, 80 anos ou 100, cumpre esta palavra literalmente em 2028. Só que tem que eu, particularmente, não acredito que este mundo suportará mais muitos anos. Já houve 56 mil guerras na Terra. O mundo não aguenta mais de tantas guerras, tantos conflitos. A Terra já está cansada de beber sangue. As nações cada dia estão mais armadas. As nações estão cada dia mais municiadas para atacar umas às outras. Os conflitos no Oriente Médio são cada vez piores. Mais de 80 mil pessoas já morreram na guerra da Síria. 17 mil tratados de paz foram quebrados desde 1948, quando o Estado de Israel foi fundado, até agora. Muito mais de 1 milhão de judeus morreram durante a guerra de 1942 por causa do nazismo. A ciência diagnostica cada vez mais doenças piores. Do ano de 1998 até agora, 67% da população da América Latina somente teve câncer. 14% morreram.
câncer está ficando uma doença cada vez pior. Do ano de 2000 até agora, em 2015 que nós estamos, 40 doenças novas foram descobertas. 15 delas são incuráveis. 4 matam em 24 horas. A pior doença do mundo era o ebola. Agora tem uma doença pior do que o ebola, que mata em 3 horas. O efeito alucinógeno das drogas está cada vez pior. Agora inventaram uma droga pior do que o crack. Nos Estados Unidos, essa droga é chamada de crocodilo. Ela vai comendo, literalmente comendo uma pessoa em vida. O rosto vai apodrece a boca, o crânio. A pessoa vai secando e fica como um bicho. O diabo está cada vez mais desesperado para levar as almas ao inferno, porque ele sabe que o tempo da sua condenação está próximo. Parece que os demônios estão correndo cada vez mais rápido, como se o chicote do seu mestre estivesse atrás deles para remir o tempo, porque ele sabe que quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E o tempo está tão perto, que você não pode imaginar. Há mais de 40 anos atrás, em Berna, na Suíça, um homem de Deus teve uma visão. Quando eu era criança, nós ouvíamos esse relato por um disco muito antigo, chamado A Última Trombeta. E quando nós ouvimos esse relato, há mais de 40 anos, esse homem de Deus teve uma visão. E ele viu o relógio de Deus em 5 para meia-noite. Se há mais de 40 anos o relógio de Deus estava em 5 para meia-noite, imagina onde está agora. Jesus está voltando. Há mais ou menos um ano eu tive uma visão. E essa visão que eu tive, eu fiquei muito apavorado. Muito apavorado. Eu estava em casa sozinho. Ouça bem, estava em casa sozinho. Minha esposa não estava em casa. Estava deitado no meu sofá descansando à tarde, para ir para a igreja à noite. Quando de repente eu vi tudo em volta de mim ficar escuro. Esse relato eu postei até no Facebook. Eu vi tudo em volta ficar escuro e eu senti que meu espírito foi sugado para fora do meu corpo. Eu vi e fui levado a uma rapidez incomparável. A rapidez do mundo espiritual não se compara. Eu fui tirado do meu corpo e eu vi eu mesmo deitado no sofá. Fui levado a um lugar muito alto. E com a mesma velocidade que ele me levou e me colocou no chão. E eu comecei a ver muitas pessoas, era muita gente, gritando e correndo, desorientados, como loucos, de um lado para o outro. E as pessoas corriam e gritavam muito. Eu vi equipes de televisão com microfones e câmeras na mão correndo. Escutava constantemente barulho de sirene, ambulância, helicópteros voando rente no chão. Eu comecei a ouvir explosões. E não eram explosões comuns, eram explosões de explosivos militares. Era uma guerra. Eu, no meio daquele desespero, eu via muitos disparos, muitos tiros. E quando eu olhei, tinha um anjo do Senhor parado ao meu lado. E eu falei para ele: o que é isso? Ele olhou para mim e disse: é o que vai acontecer daqui a pouco. E eu ficava muito desesperado, eu disse: me tire daqui, o que eu estou fazendo aqui? E ele me disse: tenha calma, é apenas uma visão. Mas o desespero era tão grande, porque eu podia ver aquilo, eu estava lá. Com a mesma velocidade eu fui transportado a um lugar muito alto. E dali daquele lugar alto, ele abriu um campo de visão, porque a fumaça, eram muitas explosões, era muita fumaça, eu não conseguia ver nada.
segurou na minha mão e disse: olhe, eu estou te ordenando, olhe. Quando eu olhava, eu via as pessoas literalmente, não estou falando em sentido figurado, estou falando literalmente, as pessoas estavam nadando no sangue, nadando em sangue, era sangue. Eu fiquei tão horrorizado, tão apavorado, eu disse: por que isso? E ele me disse: chegará um tempo em que os homens beberão sangue uns dos outros. E eu falei: mas isso não é possível. Ele disse: assim como eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, assim também Deus lhes dará sangue para beber. E ele me mostrou um versículo em Apocalipse que diz que até essa parte do mar se transformará em sangue. Você não tem ideia do que eu vi. É tão apavorante, é tão aterrorizante. E eu pedia misericórdia, eu dizia: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E ele dizia: o tempo da misericórdia está acabando. Eu voltei ao lugar onde eu estava, na sala da minha casa. Eu fiquei tão apavorado, eu liguei para 4, 5 pessoas, eu nem me lembro mais para quem eu liguei. E eu liguei até para o pastor Leonardo, pedi oração a ele, falei: ora por mim. Eu fiquei atônito. Eu nunca tinha tido uma visão tão real. A Bíblia diz que chegará um tempo em que Deus mandará um anjo para ferir o sol, e o sol aquecerá 7 vezes mais. Você já reparou que cada vez o verão é pior? Você já reparou isso? Você já reparou isso? Que cada vez o verão fica pior, cada vez o sol fica mais quente. As geleiras dos polos da Antártica estão se desgelando, estão se descompactando. O ecossistema do planeta está entrando em colapso. Mais de 500 espécies já entraram em extinção. O planeta está na UTI. Cada vez mais você vê terremotos piores. Esse terremoto agora que teve no Nepal, aonde muitas pessoas morreram. Em 2010, o terremoto que houve no Japão, aonde mais de 600 mil vidas foram tiradas. O terremoto que teve na China em 97, que mais de 110 mil pessoas morreram. Jesus disse que quando chegasse o fim do tempo, os homens teriam medo do mar e das ondas. Jesus estava falando da tsunami. A Bíblia diz que cada vez vai ficar pior. A Bíblia diz que o mar tomará o que é seu de volta. Se você não sabe, Copacabana e o aterro do Flamengo, não já diz aterro do Flamengo, é um bairro feito todo em cima do mar. Eles tomaram o terreno do mar e aterraram. Mas a Bíblia diz que quando chegar o fim do tempo, o mar tomará de volta tudo que é seu. Imagine que cidades inteiras vão desaparecer dentro d'água. Aquela cidade que tem lá, se não me engano, da Itália, que cada ano que passa o nível da água sobe mais. O mundo está terminando, está acabando devagar, e nós não estamos percebendo. As pessoas se preocupam com dinheiro, carro, casa, se preocupam com o status financeiro, enquanto sua alma está se perdendo. Eu vim aqui dizer a você esta noite, no nome do Senhor Jesus, eu faço votos de que seu nome seja escrito no livro da vida. Pastor, como vai ser o arrebatamento? Vai ser mais ou menos assim. Você e eu vamos estar em qualquer lugar, e nosso corpo, aleluia, será tomado à força. Porque a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatar no grego é arpazo. Arpazo no grego significa arrancar com força. Sabe como é que vai acontecer o arrebatamento? Presta atenção no você ouvir. O arrebatamento vai ser assim. Um dia comum que ninguém espera. Porque Jesus disse que nós vamos ser surpreendidos. Ele disse: o Filho do Homem virá a hora em que vós não penseis. E sabe o que vai acontecer? O desespero vai ser total. Imagine milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que vão desaparecer do nada, sem deixar vestígio. Se isso acontecer hoje, 60
agora. Você pode levantar a mão para glorificar a Deus? Se isso acontecer hoje, 67% dos brasileiros serão arrebatados por Jesus para o céu. Somos 200 milhões de habitantes, 67 milhões já servem a Jesus. Glória a Deus. Agora entenda, como será este arrebatamento do qual a Bíblia fala? Diga para quem está do seu lado, você está preparado? Se for hoje, você está preparado para Jesus te arrebatar hoje? Será que Jesus viesse agora? Será que você subiria? Será que você iria para o céu? A Bíblia diz que Elias e Eliseu andando um do lado do outro. A Bíblia diz que Elias foi levado por uma carruagem de fogo. E a Bíblia diz que ele só deixou a capa. Só o que vai sobrar de nós que vamos subir para o céu é a nossa roupa. Porque nem da roupa nós vamos precisar lá. A Bíblia diz que nós receberemos vestes brancas. Imagine que alguém liga a televisão um dia de manhã e vai estar um alvoroço na terra. A Bíblia diz que nunca houve pavor e terror igual haverá nesse dia, e nunca mais haverá. Vai ser tão aterrorizante, as pessoas vão ligar a televisão, toda e qualquer fonte de pesquisa vai trabalhar para saber o que houve. Datafolha, painel, Ibope, toda fonte de pesquisa vai começar a chegar notícia via fax, via telefone, via e-mail, via rádio, de todos os canais, que milhões e milhões de pessoas desapareceram. E vai ser tão forte que alguém vai ligar a televisão e o repórter vai dizer: o mundo está em colapso, milhões e milhões de pessoas acabam de desaparecer. A central de polícia vai congestionar. Alguém vai ligar para a polícia e vai dizer: eu estava aqui, meu filho estava aqui, o carrinho sumiu. Aonde está? Por favor, manda uma viatura. Nem esse acaba de falar, entra outro na linha e vai dizer: fulano também sumiu. Estava aqui agora, começando comigo e sumiu, só ficou a roupa. Vai haver pânico nas maternidades, porque diz a Bíblia que as crianças serão tomadas, todas, até as que estiverem no ventre. Imagine um mundo sem crianças. Vai ser um desespero total. Mães procurando seus filhos, filhos procurando seus pais. Imagine quem estiver no culto nessa hora. Aleluia. Imagine que nós vamos estar aqui, já imaginou? De repente a Bíblia cai para um lado, o microfone cai para o outro, e alguém vai olhar e só vai ver o paletó, a gravata do pastor, e vai dizer: para onde? Cadê? Para onde? Esse dia está perto. Muitos, quando nós falamos hoje, não acreditam, mas nesse dia eles vão dizer: os crentes tinham razão de que Jesus voltava para buscar eles. Jesus está, você pode glorificar a Deus? Jesus está voltando. Glória. Vai haver pânico a bordo dos aviões, porque milhões de pessoas que estiverem nos aviões vão desaparecer. Vai haver pânico. Cadê? Eu vou te contar uma. Eu estava ano passado em São Paulo, fazendo uma ponte aérea para o Rio, vindo de Porto Seguro. E quando eu vim de Porto Seguro, na Bahia, parei em São Paulo para fazer uma ponte aérea, uma conexão. Estava conversando com um piloto da TAM, e ele falou para mim: eu sou meio evangélico, sou evangélico também, ora por mim. Eu falei: por quê? Se eu estou perdendo meu emprego. Eu falei: mas por que você é tão jovem? Se fosse já de idade, eu diria que está aposentando. Ele disse: não, pastor, você não entendeu. As empresas de táxi aéreo, as empresas de avião, as empresas de linhas aéreas não contratam mais pilotos de avião evangélicos. Aquilo me intrigou. Eu disse: mas por quê? Que preconceito é esse? Ele disse: não contratam mais. Eu disse: por quê? Ele disse: no leste europeu e na América do Norte não se contrata mais pilotos evangélicos. Eu falei: é verdade? Ele disse: é. No aeroporto internacional John Kennedy, nos Estados Unidos, o diretor da Infraero americana colocou lá uma placa: precisa-se de piloto. Observação: não pode
10% da população evangélica fizeram passeata, foram para frente do aeroporto. O diretor da entrada disse: por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Isso é preconceito. Por que o piloto não pode ser crente? E ele disse: peraí, eu também sou crente, só que Jesus está voltando. Se eu botar 2 crentes lá em cima e sobre os 2, quem é que traz o avião para baixo? Aleluia. Meu Deus. E isso não é o Brasil, não. É os Estados Unidos, país do primeiro mundo. Existe um programa americano chamado FEMA. Esse programa trata de desaparecimento em massa. Quando os repórteres do New York Times foram lá perguntar por que os americanos estão se preparando para o desaparecimento em massa na humanidade, o presidente americano respondeu: porque eu sou evangélico e estou esperando que Jesus volte para buscar a sua igreja. Aleluia. O homem mais poderoso do mundo tem essa mentalidade. Eu estava pregando num lugar, quando eu acabei de pregar, veio um pecador e olhou para mim e disse: pastor, Jesus não veio. Eu disse: vem. Ele disse: não veio. Eu disse: vem. Me diga por que vem. Eu disse: porque ele prometeu. Jesus não é mentiroso, ele vem. Ele disse: pastor, Jesus não vem. Se ele vier aqui dessa vez, eles vão botar ele no paredão e vão fuzilar ele. Eu disse: vem. Ele disse: não vem. Eu disse: vem. Na primeira vinda ele vem montado no jumento, mas na segunda ele virá num cavalo branco. Na primeira ele vem para morrer, mas na segunda ele virá para reinar. Nesse mundo ele vem. Glória a Deus. Ele: pastor, não vem. Eu disse: vem. Na primeira ele entrou em Jerusalém cercado pelos homens. Na segunda ele entrará em Jerusalém cercado pelos anjos. Na primeira os homens mataram ele. Na segunda os homens se ajoelharão diante dele. Esse Jesus que eu prego, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Levante a sua mão se você crê. Eu não sei quando é, se é amanhã, se é agora. Pode ser que esse seja nosso último culto. Pode ser que eu nem termine de pregar e Jesus volte para buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. A coisa está ficando cada vez pior. Segundo os estudiosos da Bíblia, olha bem, isso é para assustar qualquer um. Segundo os estudiosos da Bíblia, 118 sinais tem que se cumprir até que Jesus volte. Sabe quantos já se cumpriram? 117. Só falta um. Aleluia. Isso é para apavorar qualquer coração que crê em Deus. Só falta um sinal. Qual sinal, pastor? Jesus disse: então, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todas as línguas, a todos os povos. Jesus disse: então virá o fim. Eu estava fazendo um culto de libertação em Belfor Roxo, e enquanto eu estava orando, um demônio, uma entidade maligna manifestou no corpo de uma mulher. Eu disse para aquele demônio: como é o seu nome? Sabe o que o demônio disse para mim? Meu nome é ódio. Eu falei: como? Ele disse: meu nome é espírito do ódio. Eu entro no coração das pessoas e coloco ódio. Eu preciso que eles se odeiem cada vez mais. Eu preciso que eles se matem cada vez mais. E eu disse: por quê? Por que esse desespero todo? O demônio disse: porque o homem lá de cima está voltando. Vocês pensam que ele vai demorar, mas ele já está em cima da cabeça de vocês e vocês não estão vendo. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Aleluia. Isso eu ouvi da boca do diabo. Eu ouvi da boca de um demônio que Jesus está voltando. Imagine se Jesus voltasse agora. Agora. Aleluia. Se Jesus voltar agora. Se Jesus voltar agora, nesse momento, nós vamos experimentar. Nós. Bom, o primeiro subir sou eu, que é o segundo, levante a mão e diga amém. Amém. O primeiro subir com certeza é eu. Sem dúvida. Eu sou o primeiro. Eu não sei quem vem atrás, mas eu sou o primeiro, com certeza, sem sombra de dúvida. Quando o diabo disser para você: você não vai, porque você fez isso, misturado com isso, vai dar nisso, você não vai. Diga para ele: quem não vai é você, cão. Quando o diabo disser isso para você, fala na sua mente, você repreenda ele. Diga: quem não vai é você que não entra mais lá. Diga para ele: não sei nem porque eu não já estou lá.
seu lado. Primeira alegria. Primeira alegria. As coisas. Que para trás ficam. Se Jesus voltar agora, quem vai ficar para trás, pastor? Conta para pagar. PVA do carro. Aluguel. Quem vai ficar para trás, pastor? Perseguição. Gente linguaruda, fofoqueira. Lá não entra. Fica tudo aí. Quem vai ficar para trás, pastor? Essa podridão que dá a sociedade. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá não entra pecado. Vai ficar tudo aí. Tudo que não presta vai ficar aí. É por isso que na sua vida só tem que ter o que presta. Aleluia. Por quê? Porque se chegar lá e tiver o que não presta, vai ficar barrado na porta, não pode. Nem lá você chega. Segunda alegria, repita comigo, segunda alegria. Fala para quem está do seu lado, alegria das coisas que lá não tem. Quem que não tem lá? Hospital, porque lá ninguém fica doente. Amém. Aleluia. Quem que não tem lá? Delegacia, porque lá não tem crime. Glória. Glória a Deus. Quem que não tem lá? Presídio, porque lá todo mundo é livre. Glória a Jesus. Quem que não tem lá? Cama, porque lá ninguém dorme. Não precisa. Lá não se cansa. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Olha como nós vamos ser arrebatados. Subirão com asas como águias. Aleluia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Porque lá não tem cansaço. Quem que não tem lá? Cartório. Porque lá ninguém casa nem se dá em casamento. Quem que não tem lá? Banco. Porque lá não existe setor privado. Lá tudo é de todos. Pastor, o que não tem lá? Geladeira. Por quê? Porque lá ninguém bebe água nem come. São todos anjos. O que não tem lá, pastor? Cemitério. Porque lá a morte não entra. Aleluia. Segura a mão aí dessa pessoa que está do seu lado e diga: eu quero ir para lá. Fala para essa pessoa: eu quero ir para lá. Pergunta para essa pessoa: você quer ir lá? Eu quero. Terceira alegria, repita comigo. Diga: terceira alegria. Alguém aí trouxe um lenço? Ou uma toalhinha? A terceira alegria, preste atenção, é a mais forte de todas elas. A terceira alegria chama-se alegria do encontro. Repita: alegria do encontro. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem você está planejando encontrar lá? Glória. Ah, tem hora que dói na gente. Tem hora que dói na gente. De tanta gente boa que já foi. E a gente sabe que está lá. Dói ou não dói? Por isso que eu perguntei se você tinha um lenço aí, que eu sabia que você ia chorar. Quem você está planejando encontrar lá? Quem? Eu. Tem 3 pessoas que eu quero encontrar. 3. A primeira, com certeza, é Jesus. No céu não tem briga, mas se tivesse, ia dar briga para abraçar Jesus. Que eu vou abraçar ele primeiro. Ninguém passa na minha frente. Quando você vê Jesus, já imaginou? Se você encontrasse Jesus agora, assim, ó. Se Jesus olhasse para você e dissesse: estava esperando você aqui, você diria para ele? É de chorar isso. Se encontrasse Jesus agora, pessoalmente, aleluia, o que você diria para Jesus? Você falaria o que para ele? Eu não sei nem qual seria a minha reação se eu encontrasse Jesus agora. As outras 2 pessoas que eu estou planejando encontrar lá é meu irmão, que morreu com 6 anos, e minha mãe. Eu sei que eles estão lá. Tenho certeza absoluta como vive Deus. Só que quando chegar lá, quem você viu morrer velhinho, naquele dia você vai ver renovado. Quem você viu morrer todo quebrado de acidente,
você encontrar essa pessoa vai estar bem. Não existe alegria maior que essa. De repente você vai olhar e vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Você vai ver lá João, Pedro. A Bíblia diz que naquele dia será um dia de alegria. Eu profetizo nessa noite para você. Espera só um pouco mais. Tenha só mais um pouco de paciência. Você vai encontrar essa pessoa lá. Tenha calma. Esse dia está chegando. Sabe o que confortou meu coração? Sabe? Quando a gente vai enterrar a nossa mãe, por isso que tem mãe tem que dar valor. Por mais defeitos que a sua família tenha, é a sua família. Por mais defeitos que a pessoa que está perto de você tenha, você tem que dar valor. Porque se essa pessoa morrer, você vai sentir falta. Aleluia. Quando eu fui enterrar minha mãe, todo mundo chorou, todo mundo. Eu não. Eu fui o único que chorei, eu chorei depois. Eu fiquei olhando, porque no túmulo dela, no caixão e no túmulo, aquilo confortou minha alma, confortou meu coração. Porque quando eu olhei, colocaram escrito assim, não foi nem eu que pedi para colocar, aquilo foi um recado de Deus para mim. Quando eu olhei, tanto no túmulo quanto no caixão, estava escrito aquele texto de Apocalipse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Aí quando eu fui aquilo escrito, ela estava lá deitadinha, como se estivesse dormindo. Era uma serva de Deus. Eu fui assim, ó. Cheguei bem perto dela. E ela estava literalmente dormindo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a morte é um sono. Jesus falou com os discípulos: Lázaro dorme, vamos despertá-lo do sono. Só que Lázaro tinha o quê? Tinha morrido. Então a morte é um sono. Aí eu cheguei perto dela assim, ela estava lá deitadinha, com os olhos fechados. Eu segurei assim na cabeça dela e falei: é até breve, é até logo. Espera lá que eu já chego. Aí ninguém entendeu nada, todo mundo ficou me olhando e falou: ih, deve estar já com a mente meio, porque perdeu a mãe. Mas eu sabia muito bem o que eu estava falando. Eu encostei nela e falei: me aguarda lá que eu estou chegando. Daqui a pouco eu chego lá. O dia da vida de Jesus vai ser um dia de alegria para todos nós. Imagine que quando nós chegarmos no céu, lá na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que lá os portões, Luiz, não são portões, são pérolas enormes. E a Bíblia diz que lá só pode entrar quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem, levanta a mão e diga amém. Amém. Glória. Quando você chegar na porta, sabe quem vai na frente, na nossa frente, sabe quem vai? Jesus. Quando ele chegar na porta, aí vai se cumprir a profecia de Davi do Salmo 24. Davi escreve dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Jesus chegar na frente do portão, a Escritura diz que todos nós seremos recebidos pelos anjos. Aleluia. Quando a igreja entrar, antes de entrar, você vai receber três coisas. Primeiro, você vai receber vestes brancas. Segundo, você vai receber uma pedrinha. A Bíblia diz que nessa pedrinha branca vai ter um novo nome, que será o seu nome lá. Lá a coisa é tão boa que nem do nosso nome nós vamos precisar. Você vai receber uma pedra com um novo nome, segundo a Bíblia. Terceiro, a Bíblia diz que nós receberemos uma coroa. Quem usa coroa ou é rei ou príncipe? Como lá não tem outro rei a não ser Jesus, nós somos príncipes. Diga para quem está do seu lado: você já imaginou que tamanho será a sua coroa? Já imaginou?
essa é a minha. Em 15 anos pregando o Evangelho, eu já ganhei mais de 10 mil almas para Cristo. Mais de 10 mil. Eu prego um dos maiores congressos do Rio de Janeiro e do Brasil. Peguei mais de 10 mil almas para Jesus. Mais de 4 mil já levei o batismo nas águas, pessoalmente. Eu imagino mais ou menos como vai ser a minha coroa. Você quer que a sua seja bonita? Ganhe almas para Jesus. Cada alma que você ganha para Jesus é um galardão na sua coroa, é uma joia na sua coroa. Porque o céu é tão bom que quando nós chegarmos à entrada, a Bíblia diz que o julgamento das obras será nas entradas eternas. Portanto, quando você entrar, já vai entrar com a coroa na cabeça, já vai entrar de príncipe. E a Bíblia diz que quando nós entrarmos, acontecerá 2 cânticos. Preste atenção, 2 cânticos. 2 cânticos. Primeiro cântico é o cântico de bem-vindos. Quando a igreja entrar, os anjos de Deus vão cantar bem-vindos, sejam bem-vindos para nós. Algum dia você já imaginou algum anjo cantar para você? Você nunca imaginou isso na sua vida. Quando a igreja entrar, os anjos cantarão bem-vindos. Quando a igreja chegar lá no meio da Nova Jerusalém, porque a Bíblia diz que lá tem uma praça, e no meio dessa praça tem a árvore da vida, não é aquela árvore que Adão e Eva comeu o fruto dela, não, é uma outra árvore. Adão e Eva comeu o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida, eles não comeram. Deus não deixou, porque se eles comessem, o homem jamais teria salvação. Essa árvore da vida, Jesus guardou para nós. Porque quando ele esteve aqui, ele disse: quem me servir, nesta vida eu lhe darei 100 vezes o que ele gastar, e na outra vida lhe darei vida eterna. Glória. E o que é vida eterna? Vida eterna é nunca mais morrer, é ficar igual a Jesus, com o corpo igual ao dele. O corpo de Jesus, quando ele subiu para a glória, foi glorificado. Vocês lembram que está escrito na Bíblia que estava tudo fechado e Jesus apareceu no meio deles? Será que ele passou pela porta? Claro que não. Lá no céu não se anda. Diga para quem está do seu lado: no céu não se anda. Diga: lá se voa. E lá também não se conversa. Não, lá não. Quer conversar? Aproveita para bater papo aqui embaixo. Lá não. Lá só se adora a Deus. E lá não se fala pela boca, lá se fala pelo olhar. Pelo olhar, um entende o que o outro fala. Quando Jesus subiu para o céu, ele não subiu reto assim, ó. Não, ele subiu assim, ó, com as mãos para cima. Porque a Bíblia diz que as obras do homem ficam gravadas nas suas mãos. Então quando ele subiu, ele tinha que mostrar ao Pai a obra da cruz que ele fez para nos salvar. Mas quando ele descer para buscar a sua igreja, ele não descerá com as mãos assim, ele descerá com as mãos assim. Fica de pé. Qualquer dia eu falo mais sobre isso. Ouça bem. Ouça bem. Você já imaginou conhecer Deus? Quem já imaginou conhecer Deus? Jesus os homens conheceram, porque ele desceu até aqui. Mas Deus, mas como eles não são a mesma pessoa? São. E não são. É um mistério isso, você não vai entender nunca. Ao mesmo tempo que são 3, os 3 são um só. Aí uma menina da Testemunha de Jeová me perguntou assim: ué, mas se são 3, como é que são um? Eu falei para ela: você estudou até que série? Ela falou: eu concluí os estudos. Eu falei: pois é, então você deve ter estudado que lá na escola a gente estuda sobre o estado da água: sólido, sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Mas não é a mesma água? Aí ela falou: eu digo: pois é, Pai, Filho e Espírito Santo, não é o mesmo Deus? Aleluia.
Fácil de explicar, né? É que o ser humano complica tudo. Ele quer saber o que não compete saber. Mas quando nós chegarmos lá em cima, escute que eu já vou orar por você. Jesus vai cumprir 3 promessas. Primeira promessa, Ele vai fazer um brinde conosco. Literalmente um brinde. E não é com água não, é com vinho. Pastor, eu estou escandalizado. Jesus no céu fazendo um brinde com vinho. Não é esse vinho aqui da terra não, que é 90% de álcool e 10% de uva. Não. É um vinho santo, puro. Glória. E Jesus disse isso, ele fez uma promessa. Jesus, ele quebra a promessa, ele cumpre. Cumpre, Jesus é cumpridor de promessa. Ele fez uma promessa quando ele tomou a última ceia com os apóstolos aqui. Ele fez uma promessa. Ele disse: nunca mais eu beberei do suco da uva, do fruto da vide, até que eu beba com vocês na glória do meu Pai. Aleluia. Isso é uma promessa. Jesus vai pegar a taça e vai erguer e vai dizer: eu cumpro agora minha promessa com vocês. Bebam comigo no reino da glória do meu Pai. Quando você tomar o cálice com Jesus, como nós fazemos aqui na ceia, Jesus vai pegar o fruto da árvore da vida. Ele não prometeu da vida eterna? É a segunda promessa que ele cumpriu. E vai repartir igualmente entre nós. E vai dizer: comam, pois eu cumpro com vocês a minha palavra e concedo vida eterna. Aí você vai comer. E a Bíblia diz que lá nós nunca mais vamos ficar doentes e nem vamos morrer, porque Jesus vai nos dar vida eterna. Terceira promessa, e com isso eu termino e oro por você. E a melhor promessa de todas. Quando Jesus falou com João em Apocalipse, ele fez uma promessa: e verão o seu rosto. O rosto de quem? De Jesus? Não, porque o rosto dele os homens já viram. Verão o rosto do próprio Deus. Imagine que Jesus está aqui, ó, está aqui, na Nova Jerusalém. Só que o trono do Pai está em cima. Só que Daniel capítulo 7 diz que o trono do Pai tem rodas. Se tem rodas, não é um trono, é uma carruagem. Então o trono do Pai não é um trono parado, é um trono que se move. É por isso que Deus não gosta dessa gente parada. Deus gosta de gente de movimento. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: Pai, eu trouxe a minha noiva, a minha igreja. Aí o trono do Pai vai fazer assim, ó, e vai parar na nossa frente. Glória. Moisés não viu, Adão não viu, ninguém viu o rosto de Deus. João escreve dizendo: ninguém viu a Deus, a não ser Jesus Cristo, seu Filho. Nem os anjos do céu olham para o rosto de Deus. Pode procurar na Bíblia que você vai ver que eles se curvam. Eles não se atrevem a olhar para o rosto daquele que está no trono. É proibido. A glória é tanta que se um anjo, por mais poderoso que ele seja, olhar para Deus, ele sucumbe, ele morre, desintegra, por causa da glória daquele que está no trono. João no Apocalipse escreve, e ele escreve com medo. Ele diz: aquele que estava no trono sentado, a aparência dele era de jaspe sardônica. Ele não sabe nem dizer a cor que era, como era, o formato que era. Esse Deus que nós servimos, ao mesmo tempo que ele tem forma, ao mesmo tempo não tem. É um mistério. Ninguém viu a Deus. Por quê? Porque ele está guardando o rosto dele para nós. Aí Jesus vai falar: Pai, eles estão aqui. Ele vai repetir aquela palavra de João. Ele diz: nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição. Todos eles estão aqui. Eu trouxe todos. O Pai vai se levantar do trono e vai dizer: muito bem, eu tenho uma promessa a cumprir. Aí ele vai tirar a glória, a nuvem da glória da frente do rosto, e vai mostrar o rosto dele para nós. Amém. Se Moisés, que viu a sombra do calcanhar dele, já ficou com o rosto brilhando, imagine nós, que vamos ver o rosto dele. Imagina, a igreja vai se formando e ele levanta do trono e diz: vocês queriam me ver? Eu estou aqui. Vá para sua casa hoje e pense:
como será esse lugar e como é o céu. Eu profetizo, você quer receber? Levanta a mão. Eu profetizo que esta noite você vai sonhar com o céu. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Aleluia. Então vai para casa, que essa noite você vai sonhar com o céu. Glória a Deus. Nem que seja para ir até na porta, mas essa noite você vai sonhar com o céu. Estenda as suas mãos. Melhor, para um pouquinho que a minha esposa quer falar. Eu já vou orar já para terminar o culto. Quinta-feira, o que tem quinta-feira?